Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. Aqui nós já estamos com a nossa configuração de mostrar a janela de visualização, a janela de álgebra aqui na esquerda e aqui na direita está a janela de visualização 3D. Você pode deixar sempre configurado dessa forma. Você vem em opções aqui, gravar configurações e todas as vezes que você abrir o GeoGebra ele vai estar nessa configuração. E já está aqui a configuração daquele plano XY, só a malha dele, então com os eixos, e aqui está sem o eixo. Se você quiser salvar a configuração com eixo, você coloca o eixo aqui e vem em opções, gravar configurações novamente. Então, quando abrir, vai estar dessa forma aí. Nesse vídeo, nós vamos ver a ferramenta Prisma. Então, para nós termos um prisma, nós precisamos ter uma base, e aí o prisma, né, você tem uma base inferior e a base superior. Então, você vai ver a ferramenta Prisma, quando eu clico aqui, eu tenho a ferramenta Prisma e ela tem a extrusão para prisma. Então, é bem interessante essa ferramenta, porque basta você ter um polígono na base e você faz a extrusão, ou seja, você informa qual é a base e aí informa qual é a altura. Então, ele já cria um prisma a partir daí. Mas, antes da gente fazer isso, é interessante, por exemplo, modificar a quantidade de lados da base. Então, se eu quiser fazer um polígono regular e variar a quantidade de lados da base, né, eu posso pegar um controle deslizante, criar aqui um controle deslizante que vai me informar a quantidade de lados. Então, eu vou pegar aqui ele sendo inteiro, vou dizer que o N começa de 3, porque o menor quantidade possível de lados, né, de um polígono é o triângulo, então é 3, e vou colocar aqui 12. E aqui o incremento é 1, porque eu já disse que são inteiros, né? Bom, mas aí o controle deslizante, né, por padrão, ele coloca o controle na horizontal. Eu quero colocar esse controle na vertical. Então, como é que eu faço? Clico com o botão direito do mouse, vou em propriedades, e aqui eu coloco, aqui onde tem horizontal, em controle deslizante, eu coloco o vertical. E aí ele já ficou na vertical, eu fecho aqui, e aí eu posiciono, clico com o botão direito do mouse e reposiciono aqui o meu controle deslizante. Agora, o meu controle, ó, ele está variando aqui de 3 a 12. Note aqui o seguinte, se eu criar aqui um polígono regular e colocar aqui um lado, por exemplo, né, AB, ele vai perguntar a quantidade de vértices. Eu digo que é N. Quando eu variar aqui o meu controle deslizante, ele vai variar também a quantidade de lados do meu polígono. Só que tem um inconveniente aqui. Qual é? O inconveniente é que, como eu estou dizendo aqui que o lado é esse daqui que é fixo, o lado AB é fixo, cada vez que eu mudo aqui o meu polígono, a quantidade de lados vai modificar e o meu polígono vai ficando cada vez maior. Então, eu queria contornar essa situação e, por exemplo, eu gostaria que o meu polígono ele fosse inscrito numa circunferência fixa. E aí, como é que eu faço isso? Então, eu vou explicar primeiramente como a gente faz isso, que é assim, um truquezinho que eu fiz e quero compartilhar com vocês. Então, eu vou apagar esse polígono e vou também apagar esses dois pontos aqui, porque eu quero criar um polígono com essa característica, que ele fique sempre inscrito em uma mesma circunferência. Então, eu vou aproveitar que os eixos estão aqui e vou pegar aqui a ferramenta Círculo, vou criar aqui uma circunferência com esse raio aqui, por exemplo, raio 2. Se eu quiser mudar o raio, basta eu movimentar aqui o ponto B, sem problema nenhum. Está aí a circunferência. Agora é que vem o pulo do gato. Eu vou pegar esse ponto B e vou fazer uma rotação nesse ponto com um ângulo específico. Que ângulo é esse? Porque, na verdade, eu quero dividir aqui essa circunferência em N partes de mesma medida, com o mesmo ângulo, rotacionando o mesmo ângulo. Então, esse N aqui é que vai estar controlando isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a ferramenta aqui, rotação em torno de um ponto, que eu quero rotacionar aqui o ponto B, então eu clico no ponto B. Quero rotacionar o ponto B com relação ao ponto A, clico no ponto A.
E agora eu vou informar o ângulo. Que ângulo é esse? Aí eu vou colocar que é o 360, que é 2π, né? Então, 2 asterisco π, dividido por n, que n é a quantidade de lados lá do meu polígono. E dou OK. Quando eu faço isso, ele gerou aqui já a rotação desse ponto. Observe que quando eu vario o controle deslizante aqui, ó, eu estou variando também esse ponto. Então, esse lado aqui do polígono vai ficar dependendo do ângulo, o comprimento do lado. E você vai ver que eu posso construir agora um polígono regular. Então, pego aqui a ferramenta polígono regular e informo que o lado agora é esse aqui, dado por B e a rotação de B. E a quantidade de vértices, né, que vai ser a quantidade de lados, é N, que eu quero que fique em função do controle deslizante. Então, observe aqui que eu tenho aqui um triângulo e quando eu for variando aqui, eu vou ter todos os outros polígonos até 12. Então, funcionou perfeitamente. Agora, os meus polígonos, eles estão sempre inscritos em uma circunferência fixa. Então, fica bem interessante. Eu não tenho aquele polígono que vai crescendo quando eu vou crescendo o meu N. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mais exibir a circunferência e nem os pontos. Deixo de exibir e fica só aqui o polígono. Agora está bem bonitinho. Também não vou exibir mais aqui os eixos. Vou deixar os eixos aqui e vou olhar agora só para a janela de visualização 3D aqui. E agora sim, eu clico na janela de visualização 3D e vão aparecer as ferramentas aqui. Agora, eu tenho uma ferramenta aqui, que é a extrusão do prisma. Então, se eu venho aqui, clico nessa ferramenta, extrusão, clico no polígono e começo a arrastar, estou segurando o mouse e estou arrastando. Onde eu soltar aqui, ele vai fazer o prisma. Então, se eu soltar aqui, ele já está com o prisma aqui, ó. Mas eu tenho outra opção. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou fazer assim. Vou, de novo, pegar a ferramenta extrusão para prisma, clico aqui no objeto e vou soltar. Só vou dar um clique. Quando eu faço isso, clico, ele pergunta a altura. Então a altura aqui, eu quero a altura 4. Aí dou OK e aí ele fez o prisma aqui com a altura 4. Bom, mas eu também posso fazer um controle deslizante para altura. Note que quando eu estou nessa janela de visualização 3D, não tem controle deslizante aqui. O controle deslizante ele fica na janela de visualização. Então, eu clico na janela de visualização e vou fazer o seguinte. Vou selecionar esse objeto aqui, que é o controle deslizante lá. Já é um controle deslizante. Eu vou dar Ctrl C e vou dar Ctrl V. Ele automaticamente copiou. Então, aqui funciona copiar e colar objetos no GeoGebra. Você seleciona o objeto, dá Ctrl C, copia, Ctrl V, cola. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero que esse controle deslizante ele varie de 0 até 4. Então, e o nome dele vai ser H. Então, clico com o botão direito, vou em Propriedades. Aqui eu já posso colocar, né? Que vai variar de 0 até 4. E o incremento, eu quero que seja de 0.1 em 0.1. O nome dele, eu quero que seja H. Então, eu vou aqui. Ele estava chamando de N1, eu vou chamar de H. E pronto. Agora, observe que não tem a opção salvar aqui, tá? Então, eu só tenho que sair aqui do H, eu posso dar o Tab, que ele vem para a próxima caixinha, e aí ele já sabe, já entendeu o que aqui é H, basta eu fechar aqui e nós já temos o H. O H ainda não tem função, né? Porque ele não está vinculado aqui a esse prisma. Ele só criei o controle deslizante H. Então agora eu quero apagar esse prisma aqui e vou criar um novo prisma.
vou pegar a ferramenta extrusão para prisma, vou clicar na base, que é um triângulo agora, e a altura eu informo que é H, e clico em OK. E aí eu posso agora livremente variar aqui a altura do meu prisma. E aí, se você perceber aqui no prisma, ele tem a informação do volume dele. Eu vou variando aqui, ó, vai variando o volume. Então, tenho aqui a variação da altura, e eu posso também ir variando a base. E eu vou obtendo vários prismas diferentes, prismas distintos. Eu tenho também uma ferramenta muito poderosa aqui e muito interessante visualmente, que é a ferramenta planificação, essa aqui. Quando eu clico nessa ferramenta planificação e clico no meu objeto, ele faz a planificação do objeto. E aí ele cria um controle deslizante, um novo controle deslizante aqui, que ele controla exatamente a abertura e o fechamento dessa planificação. Ó. O fechamento e a abertura da planificação. Então, nós podemos fazer o seguinte. Vou clicar com o botão direito nesse controle deslizante, colocá-lo na vertical também, só para ficar de acordo com o que a gente está fazendo aqui. Esse daqui vai ser o da planificação. Então, posso distribuí-los aqui assim, ó, para ficar uns botões interessantes aqui. Então, eu estou aqui com os controles deslizantes. Vou até dar um espacinho maior aqui. Um da planificação, o outro da quantidade de lados do polígono e o outro da altura do prisma. Então, o que a gente pode fazer? Porque você está vendo aqui a planificação, eu quero não exibir o meu prisma, eu vou aqui no prisma e não exibo o prisma. Eu estou só com a planificação. E aí eu vou lá em pontos e vou marcar todos os pontos e não quero exibir os pontos. Faço isso 2 vezes. Ó, os pontos todos desapareceram. Também eu não quero exibir o eixo, né? O eixo está atrapalhando aqui e também não quero exibir mais essa malha. Estou só aqui com o objeto. Então, vou fazer o seguinte. Vou até afastar isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Ficar mais visual. Ó, eu abro e fecho aqui o meu prisma. Aí eu posso também não querer exibir, quando ele planifica aqui, não exibir esse objeto na janela de visualização. Então, eu vou dar um zoom out aqui, vou selecionar com o botão direito aqui todos eles, clico com o botão direito, vou em propriedades, e eu não quero que apareça na janela de visualização. Então, tem que vir no avançado aqui. Então, não vai aparecer na janela de visualização e eu fecho. E agora não está mais aparecendo na janela de visualização. Então, agora eu posso até fazer o seguinte. Ó. Aqui a minha janela de visualização, ela está servindo só para os controles deslizantes. Então, eu posso fechar aqui e ficar brincando aqui, ó, a quantidade de lados do polígono, eu vejo a planificação, eu tenho aqui, eu posso abrir e fechar, e aqui eu tenho a altura também do meu prisma, né? Então, se eu fecho aqui, por exemplo, eu posso variar aqui a altura, né, dele. Então, se eu fecho, eu consigo variar a altura, variar o polígono da base e consigo visualizar a planificação. E é interessante que a planificação também você pode clicar com o botão direito e animar esse controle deslizante, você vai
visualizar aí a animação da planificação. E você pode também mudar a velocidade. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito no controle deslizante, vou em propriedade, e aí ele tem aqui velocidade. Eu posso mudar aqui para 5, por exemplo. Então vai ficar bem rápido. Dou o Tab, que é para ele gravar aí, e fecho. Então, ó, vou fazer a animação aqui. Vou clicar no play aqui. Ó, ficou bem mais rápido, né? Então eu tenho aí a planificação. E eu posso também ficar brincando aqui, mudar aqui. Posso mudar a altura também. Vou animar esse daqui também. Você também pode, na caixa de entrada, fazer um prisma a partir de comando, de linha de comando. Então você tem prisma polígono ponto, prisma polígono altura e prisma ponto ponto. Então, fique à vontade aí para testar, criar prismas a partir da caixa de entrada. Interessante, né? Bom, tem várias aplicações, isso daí vocês fiquem à vontade para usar a imaginação de vocês para criar construções que auxiliem no ensino de geometria para os seus alunos. Então, essa era a parte relacionada a prismas que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês deem uma curtida aí no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante aí a participação de vocês. E eu gostaria de um feedback também. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem aí para nós. Nos encontramos no nosso próximo vídeo sobre o GeoGebra.